Filhos do Milho, Stephen King. Bert aumentou o volume do rádio demais e não abaixou o volume porque estava prestes a discutir e ele não queria que isso acontecesse. Ele estava resistindo desesperadamente. Vic disse alguma coisa. O quê? Ele gritou. O quê? Abaixa o volume. Você está tentando estourar os meus tímpanos? Ela mordeu com força o que poderia ter saído de seus lábios e abaixou o volume. Vic se abanou com seu lenço na cabeça, embora o Thunderbird tivesse ar-condicionado. Afinal, onde é que a gente está? Em Nebraska? Ela lançou-lhe um olhar frio e neutro. É, Bert. Eu sei que estamos em Nebraska, Bert. Mas onde diabos estamos? Você tem um roteiro. Olha para ele. Ou não sabe ler? Muito engenhoso. Foi por isso que saímos da rodovia, para podermos ver 500 quilômetros de milharais, para podermos apreciar a sagacidade e a sabedoria de Bert Robson. Ele agarrou o volante com tanta força que os nossos dedos ficaram brancos. Decidiu que estava segurando assim porque, se afrouxasse o aperto, droga, uma daquelas mãos poderia se esticar e bater no rosto da ex-rainha do baile. Estamos salvando o nosso casamento, pensou. Estamos empregando o mesmo método que nossos soldados usaram para salvar aldeias durante a guerra. Vic, disse ele cautelosamente, desde que saímos de Boston, dirigi mais de 3.200 quilômetros em rodovias. Durante toda essa viagem, você se recusou a dirigir. Aí, eu não recusei, exclamou Vic com veemência. É que eu fico com dor de cabeça quando eu dirijo por muito tempo. Então, quando eu pedi para você me indicar algumas estradas rurais, você disse que, Bert, essas foram exatamente as suas palavras. Claro, Bert. Então, às vezes me pergunto como acabei me casando com você. O que você fez foi dizer duas palavrinhas. Ela olhou para ele por um momento, com os lábios sem sangue, então pegou o mapa rodoviário e virou as páginas, com um gesto de raiva. Foi um erro sair da rodovia, pensou Bert apático. E era uma pena também, porque até então eles se davam muito bem, se tratavam quase como seres humanos. Às vezes ele tinha a impressão de que aquela viagem ao litoral, feita sob o pretexto de visitar o irmão e o cunhado de Vic, mas na verdade uma tentativa desesperada de salvar seu próprio casamento, terminaria em sucesso. Mas a partir do momento em que saíram da rodovia, tudo piorou novamente. Até que ponto? Bem, na verdade, há um ponto crítico. Saímos da rodovia em Hamburgo, não é? Sim, não há outra cidade até Gatlin, anunciou ela. Faltam 32 quilômetros, uma cidade ao longo da rodovia. Você acha que podemos parar lá para comer alguma coisa? Ou sua agenda soberana estipula que continuemos viajando até as 2 da tarde, como ontem? Ele tirou os olhos da estrada para olhar para ela. Estou farto, Vic. No que me diz respeito, podemos voltar para casa e encontrar aquele advogado com quem você queria falar, porque isso não está mais funcionando. Ela voltou a olhar para a frente, impassível. De repente, uma expressão de surpresa e medo surgiu em seu rosto. Cuidado, Bert, você vai... Ele voltou a atenção para a estrada bem a tempo de ver algo desaparecer sob o para-choque do Thunderbird. Um instante depois, quando começava a transferir a pressão do acelerador para o freio, sentiu algo ranger ameaçadoramente, primeiro sob as rodas dianteiras, depois sob as traseiras. Elas foram projetadas para a frente quando o carro freou sobre a linha central, passando de 75 km por hora a 0 ao longo das marcas pretas do pneu. Um cachorro! Exclamou ele. Diga-me que era um cachorro. Suas feições eram pálidas, da cor de queijo cottage. Um garoto, um garotinho. Ele saiu correndo do milharal e... Parabéns, campeão!
Vicky abriu a porta com dificuldade, curvou-se e vomitou. Burt sentou-se muito ereto ao volante do T-Bird, segurando frouxamente. Por um longo momento, tudo o que ele percebeu foi o cheiro forte de esterco. Então ele descobriu que Vicky havia desaparecido, e ao olhar pelo espelho retrovisor externo, viu-a cambaleando desajeitadamente em direção a um farto que parecia uma pilha de trapos. Ela costumava ser uma mulher elegante, mas agora sua compostura havia desaparecido. É um caso de homicídio. É assim que chamam. Desviei o olhar da estrada. Ele desligou no meio do caminho entre o carro e a casa de Vicky quando avistou algo à esquerda, uma mancha vermelha impressionante, muito brilhante, no meio do verde. Ele parou e olhou para o milharal. Pensou, fazendo qualquer coisa para se livrar daqueles trapos que não eram trapos, que aquela devia ser uma excelente temporada de cultivo de milho. O milho estava crescendo muito compactado, quase pronto para dar frutos. Se você se aventurasse por aquelas fileiras organizadas e sombreadas, poderia passar o dia inteiro procurando a saída, mas ali mesmo a ordem estava quebrada. Vários talos altos estavam quebrados e inclinados. Que era aquilo, espreitando nas sombras? Burt, Vicky gritou para ele. Você não quer vir assistir? Aí você pode contar para os seus amigos do pôquer o que você pegou no Nebraska. Não, mas o resto da frase foi abafado por novos soluços. A sombra dele formou uma poça bem organizada ao redor dos pés deles. Era quase meio-dia. A sombra se fechou sobre ele quando entrou no milharal. A tinta vermelha do celeiro era sangue. Ouviu-se um zumbido baixo e sonolento enquanto as moscas pousavam. Provavam e zumbiam novamente, talvez para alertar suas companheiras, mas ao fundo as folhas também estavam salpicadas de sangue. Certamente não poderia ter saltado tão longe. Então ele viu a seus pés objeto que avistara da estrada. Ele o pegou. Foi ali que a ordem das fileiras se quebrou. Vários talos pendiam como se estivessem bêbados, e 2 deles estavam claramente cortados. A terra havia sido rachada, havia sangue. O milho farfalhava. Com um leve estremecimento, ele retornou à estrada. Vi que estava tendo um ataque histérico, gritando palavras ininteligíveis para ele, chorando e rindo. Quem imaginaria que o final seria tão melodramático? Ele olhou para ela e percebeu que não estava tendo uma crise de identidade ou passando por uma transição difícil. Não se tratava de nenhuma dessas contingências da moda. Ele a odiava. Deu-lhe um tapa forte. Ela parou abruptamente e colocou a mão sobre a marca, cada vez mais vermelha em seus dedos. Você vai para a cadeia, Burt, declarou solenemente. Acho que não, ele respondeu, e colocou a mala que havia encontrado no milharal aos pés dela. Que? Não sei. Acho que era dele. Ele apontou para o corpo, esparramado de bruços na rua. A julgar pela aparência, ele não tinha mais de 13 anos. A mala era velha. O couro marrom estava surrado e gasto. 2 pedaços de corda de varal haviam sido enrolados nela e presos com grandes e grotescos nós de marinheiro. Vic se abaixou para desamarrá-los, viu o sangue endurecido e deu um passo para trás. Burt se ajoelhou e cuidadosamente virou o corpo. Eu não quero olhar, disse Vic, olhando impotente, apesar de tudo. E quando o rosto com os olhos arregalados e cegos se virou para eles, Vic gritou novamente. O rosto do menino estava sujo, convulsionado por uma careta de terror. Sua garganta havia sido cortada. Burt se levantou e colocou os braços em volta de Vic, enquanto ela começava a balançar. Não desmaie, murmurou ele baixinho. Tá me ouvindo, Vic? Não desmaie. Ele repetiu isso várias vezes. Finalmente, ela se recuperou um pouco e o abraçou com força. Pareciam estar dançando na estrada banhada pelo sol do meio-dia, com o corpo da criança a seus pés. Vic, o quê?
Sua voz estava abafada pela camisa de Burt. Voltou para o carro. Então, vai e volte para o carro. Coloque as chaves no bolso. Tire o cobertor do banco de trás e pegue minha espingarda. Traga-as aqui. A espingarda. Alguém cortou a garganta dele. Talvez ele esteja nos observando. Ela ergueu a cabeça bruscamente, os olhos arregalados, examinando o milharal. Estendia-se até onde a vista alcançava, ondulando ao longo de pequenas depressões e sulcos no solo. Suspeito que ele tenha ido embora, mas não devemos correr riscos. Vai e faça o que eu mandar. Vic caminhou silenciosamente até o carro, seguida por sua sombra, um animal de estimação escuro que nunca saía de seu lado àquela hora do dia. Enquanto Vic se inclinava no banco de trás, Burt agachou-se ao lado do corpo. Um homem de pele branca, sem marcas distintivas. Atropelado, sim, mas o T-Bird não havia decepado sua garganta. O corte foi brusco e ineficiente. Nenhum sargento do exército havia ensinado ao assassino os detalhes do combate corpo a corpo, mas o efeito fora letal. Ele correra ou fora empurrado pelos 10 metros do milharal, morto ou mortalmente ferido, e Burt Robson o atropelara. Se o garoto estivesse vivo quando o carro o atropelou, o acidente lhe tirara, no máximo, 30 segundos de vida. Ele estremeceu quando Vic lhe deu um toque no ombro. Ela tinha o cobertor marrom do exército, pendurado no braço esquerdo, e a mão direita segurava a espingarda no coldre. Ela estava de costas. Burt pegou o cobertor e o estendeu na rua. Ele rolou o corpo sobre o retângulo de tecido. Vic soltou um gemido de desespero. — Você está bem? Ele olhou para ela. — Vic? — Estou bem, concordou ele com a voz estrangulada. Burt cobriu o corpo com as pontas do cobertor e o levantou, odiando seu peso morto. O corpo tentou se enrolar em um U e seus braços e deslizar para o chão. Burt apertou o braço com mais força e eles seguiram em direção ao Thunderbird. — Abra o porta-malas, ele rosnou. O porta-malas estava cheio de itens essenciais para a viagem, malas e souvenirs. Vic carregou a maior parte para o banco de trás. Burt deslizou o corpo para dentro do espaço vago e o fechou com firmeza. Ele deu um suspiro de alívio. Vic estava esperando por ele na porta do motorista, ainda segurando sua arma no coldre. — Coloque-o atrás e entre. Olhou para o relógio e viu que apenas 15 minutos haviam se passado. Ele teria pensado que haviam se passado várias horas. — E a mala? Perguntou ela. Burt atravessou a rua, correndo até onde a mala repousava na faixa central branca, como o ponto focal de uma pintura impressionista. Ele ergueu pela alça frágil e parou por um instante. Teve a sensação incômoda de que estavam sendo observados. Era uma sensação sobre a qual as pessoas falavam em livros, especialmente de ficção popular, e ele sempre duvidara de sua existência. Não agora. Era como se houvesse pessoas no milharal, talvez muitas pessoas, se perguntando friamente se a mulher conseguiria tirar a arma do coldre e usá-la antes que pudessem agarrá-lo, arrastá-lo para as fileiras sombrias, cortar sua garganta. Ele correu de volta, com o coração batendo forte, arrancou as chaves do porta-malas e entrou no carro. Vic estava chorando de novo. Burt ligou o carro. Antes que um minuto se passasse, não conseguia encontrar no retrovisor o trecho da estrada onde o acidente havia acontecido. — Como você disse que se chamava a próxima cidade? Ele perguntou. — Ela se debruçou sobre o mapa rodoviário. — Gatling. Chegaremos em 10 minutos. Parece grande o suficiente para ter um destacamento policial? Não. É só uma questão. Talvez haja um gendarme. Eles viajaram em silêncio por um tempo. Passaram por um silo à esquerda, nada além de milho. Não encontraram nenhum veículo vindo na direção oposta,
nem mesmo um caminhão de fazenda. A gente se deparou com alguma coisa desde que saímos da rodovia, Vic? Perguntou ele. Vic pensou por um momento. Com um carro e um trator, no cruzamento. Não, quero dizer, desde que entramos nessa estrada, rodovia 17. Não, acho que não. Isso provavelmente teria sido o prefácio de algum comentário cáustico antes. Agora, Vic simplesmente olhava pela sua metade do para-brisa para a estrada que se abria diante deles, para a linha infinita que separava as duas faixas. Vic, você pode abrir a mala? Você acha que isso importa? Não sei. Talvez sim. Enquanto ela desfazia os nós, com um jeito especial, inexpressivo e de boca fechada, igualzinho ao que Bert lembrava de sua mãe ter quando ela esvaziava as entranhas do frango de domingo, ele ligou o rádio. A estação de rádio pop que eles estavam ouvindo estava quase abafada pela estática. Bert passou lentamente o ponteiro vermelho pela faixa. Notícias da fazenda. Buck Owens, Tammy Wynette, tudo distante, distorcido e quase reduzido a um jargão. Até que perto do fim, o alto-falante rugiu uma única palavra, tão alta e clara, como se os lábios que a haviam pronunciado estivessem diretamente atrás do rádio, no painel de instrumentos. Expiação, berrou a voz. Bert grunhiu de surpresa. Vic se encolheu. Só o sangue do cordeiro nos salvará, trovejou a voz, e Bert abaixou o volume apressadamente. A estação de rádio estava claramente próxima. Tão próxima que, sim, lá estava, um tripé aracnoide vermelho projetando-se do milharal do horizonte e recortado contra o céu azul, a torre de rádio. A palavra é expiação, irmãos e irmãs, proclamou a voz num tom mais coloquial. Ao fundo, fora do alcance do microfone, outras vozes murmuravam amém. Há quem pense que é honesto entrar no mundo como se pudesse trabalhar nele e caminhar por ele sem ser contaminado. Mas é isso que a palavra divina nos ensina? Longe do microfone, mas sempre forte. Não! Bendito Jesus! Gritou o pregador, suas palavras assumindo uma cadência poderosa e rítmica, quase tão compulsiva quanto uma batida frenética de rock and roll. Quando aprenderão que este caminho leva à morte? Quando perceberão que o salário deste mundo é pago no outro? Hein? Hein? O Senhor diz que há muitas moradas em sua casa, mas não há lugar para o fornicador, não há lugar para o ganancioso, não há lugar para o profanador de milho, e não há lugar para o homossexual. Não há lugar. Vi que desligou o rádio. Essa bobagem me deixa doente. O que ele disse? Perguntou Bert. O que ele disse sobre o milho? Eu não ouvi. Vi que estava puxando o nó do segundo varal. Ele disse algo sobre milho. Eu sei. É isso, Vic exclamou. E a mala se abriu em seu colo. Eles passaram por uma placa que dizia: Gatling, 7 quilômetros. Dirija com cuidado e proteja nossas crianças. A placa havia sido colocada pelo Rotary. Estava crivada de balas calibre 22. Meias, disse Vic. 2 calças, uma camisa, um cinto, uma gravata com... Ela parou de falar, mostrando a ele o prendedor de gravata de metal lascado. Quem é? Bart olhou para ele de lado. Acho que Opalong Cassidy. Ah, ela murmurou. Guardou o aparelho. Estava chorando de novo. Depois de um momento, Bart disse... Houve algo que chamou sua atenção naquele sermão de rádio? Não. Já estou farto desse tipo de filípicas que ouvi quando criança, até o fim dos meus dias. Já te contei sobre isso. Você não achou que ele parecia uma pessoa muito jovem? Quero dizer, o pregador? Vi que deu uma risadinha sem graça. Talvez ele fosse adolescente, e daí? É isso que mais me horroriza nessa farsa toda.
Eles gostam de pegá-los enquanto seus cérebros ainda são maleáveis. Eles sabem como implantar todos os tipos de controles emocionais. Você deveria ter estado em alguma das assembleias religiosas para as quais meus pais me arrastaram, as mesmas onde eles me salvaram. Eram realizadas em grandes tendas. Deixe-me lembrar. Uma das estrelas era Baby Hortense, a maravilhosa cantora. Ela tinha 8 anos. Ela subia no palco e cantava Leaning on the Everlasting Hands, enquanto seu pai varria os arbustos, dizendo a todos para serem generosos, para não decepcionar essa criança. Outra estrela era Norman Stanton. Ele prometia o fogo e o enxofre do inferno em seu pequeno terno curto. Ele mal tinha 7 anos. Vicky assentiu quando o viu olhando para ela com uma expressão incrédula. E elas não eram as únicas. Havia muitas outras. Eram boas iscas. Ele pronunciou a última palavra como se tivesse cuspido. Ruby Stampnell. Ela era uma curandeira de 10 anos. As Grace Sisters. Elas subiram ao palco com pequenas auréolas de papel alumínio sobre a cabeça e... o que está acontecendo? Ele se virou bruscamente para olhar para Vicky e o que ela segurava. Vicky olhava fixamente para o objeto, absorta. Suas mãos o procuraram enquanto vasculhavam o fundo da mala e o puxaram enquanto falava. Bert parou o carro para inspecioná-lo melhor. Ela silenciosamente o entregou a ele. Era um crucifixo feito de palhas de milho retorcidas, outrora verdes e agora secas. Uma espiga de milho bebê estava amarrada a elas com seda de milho trançada. A maioria dos grãos havia sido cuidadosamente removida, provavelmente uma de cada vez, com um canivete. Os grãos restantes formavam uma figura cruciforme, rudimentar, em alto relevo amarelado. Olhos feitos de grãos de milho, com cortes transversais, sugerindo pupilas. Braços estendidos feitos de grão de milho, pernas juntas, terminando em uma simulação rudimentar de pés descalços. Acima, 4 letras também estavam esculpidas na espiga branca, como osso. INRI. É uma peça fantástica de artesanato, ele comentou. É abominável, respondeu Vic, com a voz baixa e tensa. Joga fora. Vic, a polícia pode querer ver você. Por quê? Bem, não sei por quê. Talvez. Jogue fora. Você poderia fazer a gentileza de me fazer esse favor? Não suporto isso no carro. Vou deixá-lo para trás. E assim que falarmos com a polícia, vamos nos livrar dele, de um jeito ou de outro. Eu prometo, certo? Faça o que quiser, Vicky gritou para ele. É isso que você vai fazer de qualquer jeito? Atordoado, ele jogou o crucifixo no banco de trás, onde caiu sobre uma pilha de roupas. Seus olhos cor de milho fitavam, extasiados, a luz do teto do Thunderbird. Ele deu a partida novamente, os pneus levantaram um jato de cascalho. Entregaremos o corpo e tudo o que está na mala para a polícia, prometeu Bert. Aí resolveremos esse assunto. Vic não respondeu. Ela olhou para as mãos. 1,5 quilômetro adiante, os intermináveis milharais foram substituídos por uma série de casas de fazenda e galpões ao longo da estrada. Em um terreno baldio, eles viram galinhas sujas bicando distraidamente a terra, anúncio desbotado de refrigerantes e tabaco de mascar pendiam nos telhados dos celeiros. Eles passaram por uma placa alta que dizia Só Jesus salva. Eles também passaram por uma cafeteria com algumas bombas de gasolina conosco, mas Bert decidiu ir para o centro da cidade, se houvesse uma. Caso contrário, eles poderiam retornar à cafeteria. Só depois que saíram é que lhe ocorreu que o estacionamento estava vazio, exceto por uma caminhonete velha e suja, que parecia estar apoiada em 2 pneus furados. De repente, Vic riu. Uma risada alta e abafada que
pareceu a Bert perigosamente próxima da histeria. Que você acha tão engraçado? As placas, respondeu ela, bufando e soluçando. Você não leu? Eles não estavam brincando quando designaram esta área como cinturão da Bíblia. Nossa, tem mais do que isso. Ela caiu na gargalhada histérica novamente, cobriu a boca com as duas mãos. Cada placa continha uma única palavra. Estavam apoiadas em estacas desbotadas que haviam sido cravadas no acostamento arenoso. Isso foi há muito tempo, a julgar pela aparência. Aproximavam-se em intervalos de 20 ou 30 metros e Bert leu: uma nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite. Eles só se esqueceram de um detalhe, disse Vic, incapaz de conter o riso. Qual deles? Perguntou Bert, franzindo a testa. Loção birmanesa. Vic pressionou os nós dos dedos contra a boca aberta para abafar o riso, mas os sons semistéricos continuaram a fluir como bolhas de refrigerante de gengibre com gás. Você está se sentindo bem, Vic? Eu vou superar isso. Estamos a apenas 1000 milhas daqui, na ensolarada e pecaminosa Califórnia, separados de Nebraska pelas montanhas rochosas. Outro conjunto de placas apareceu e eles as leram em silêncio. Toma isto e come, diz o Senhor. Por que eu associaria imediatamente esse pronome indefinido a milho? Pensou Bert. Não é isso que dizem quando você comunga? Ele não é à igreja havia tanto tempo, ele não ia à igreja havia tanto tempo que nem se lembrava. Não surpreenderia se usassem pão de milho como hóstia sagrada lá. Abriu a boca para mencionar isso a Vic, mas depois pensou melhor. Eles chegaram ao topo de uma ligeira encosta e Gatlin apareceu abaixo deles, com seus 3 quarteirões de casas, parecendo um cenário de filme da época da Depressão. Deve haver um gendarme, disse Bert, e se perguntou por que a visão daquela vila de camponeses cochilando ao sol lhe causou um nó na garganta devido ao medo. Eles passaram por uma placa alertando sobre a proibição de trafegar a mais de 45 km por hora. E por outra placa, corroída pela ferrugem, onde se lia: Você está chegando a Gatlin, a cidade mais bonita de Nebraska e do mundo. População 5.431 habitantes. Olmos empoeirados erguiam-se de ambos os lados da estrada, quase todos mortos. Passaram pela serraria Gatlin e por um posto de gasolina onde placas de preços balançavam lentamente na brisa quente do meio-dia. Regular 35,9, super 38,9. E a outra dizia: combustível para caminhão nos fundos. Atravessaram a rua Elm, depois a rua Birch e avistaram a praça da cidade. As casas ladeadas pelas ruas eram feitas de madeira comum, com galerias protegidas por telas, angulares e funcionais. Os gramados eram amarelos e pálidos e apáticos. À frente deles, um cão vira-lata rastejou lentamente até o meio da rua Maple. Olhou para eles por um instante, então se deitou na calçada com o focinho entre as patas. Pare, ordenou Vic. Pare aqui mesmo. Bert estacionou obedientemente no meio-fio. Vire-se. Vamos para a Ilha Grande. Não é longe, né? Vamos sair daqui. O que houve, Vic? Como é que você me pergunta isso? Exclamou ela, elevando a voz estridente. Essa cidade está vazia, Bert. Não tem ninguém aqui além de nós. Você não percebe? Ele havia sentido algo e continuou sentindo, mas... É só o que parece, respondeu ele. Claro, é uma cidadezinha de um hidrante só. Provavelmente estão todos em um evento beneficente ou jogando bingo. Não tem ninguém aqui. Repetiu as palavras com uma ênfase estranha e tensa. Você não notou o poço de gasolina?
que deixamos para trás? Sim, ao lado da serraria. A mente de Bert estava em outro lugar, ouvindo o zumbido monótono de uma cigarra cantando em um dos olmos próximos. Ele sentiu o cheiro de milho, rosas empoeiradas e composto. É claro, pela primeira vez estavam fora da rodovia em uma cidade em um estado que ele nunca havia visitado, embora sobrevoasse ocasionalmente em 747S da United Airlines, e que lhe parecia ao mesmo tempo desagradável e cativante. Mais adiante encontraria uma farmácia com uma máquina de refrigerantes, um cinema chamado Bijou e uma escola chamada John Fitzgerald Kennedy. Bert, as placas diziam que a gasolina comum custava 35,9 centavos e a prêmio 38,9 centavos. Há quanto tempo as pessoas não pagam esses preços nesse país? Pelo menos 4 anos, confessou. Mas, Vic, estamos no centro da cidade, Bert. Não tem um único carro, nenhum carro. A Ilha Grande fica a mais de 100 quilômetros daqui. Chamaríamos atenção se levássemos até lá. Eu não me importo. Escute, nós iremos ao tribunal. Não. É isso, droga, é isso. Aí está, bem resumido, o motivo pelo qual nosso casamento está indo para o inferno. Eu não quero. Não, senhor. É além disso. Se você não me deixar fazer o que eu quero, vou prender a respiração até ficar roxo. Vicky, ele disse. Quero sair daqui, Bert. Me escuta, Vicky. Vire-se. Vamos. Vicky, você pode ficar quieta por um momento? Vou ficar quieta quando formos na direção oposta. Vamos. Temos um garoto morto no porta-malas do carro, gritou ele. E ficou encantado ao ver como ela se encolheu, como suas feições se contorceram. Ele continuou em voz baixa. Cortaram a garganta dele e o jogaram na rua e eu atropelei. Agora vou até o tribunal, onde quer que eles tenham aqui, e relatar o que aconteceu. Se você quiser começar a andar em direção à rodovia, vá em frente. Eu te pego no caminho. Mas não me peça para dar meia volta e ir direto para o Grand Island, que fica a mais de 96 quilômetros daqui, como se estivéssemos transportando apenas um saco de lixo e não um corpo. Aquele garoto tem uma mãe, e eu relatarei o que aconteceu antes que quem o matou se esconda nas montanhas. Seu filho da puta, ela murmurou chorando. Filha da puta, o que eu estou fazendo aqui com você? Não sei, disse ele. Não sei mais, mas a situação tem solução, Vic. Bert ligou o carro e arrancou no meio-fio. O cachorro levantou a cabeça ao ouvir o breve cantar dos pneus e depois abaixou sobre as patas. Eles percorreram o quarteirão que o separava da praça. Na esquina de Main com a Pleasant, a praça se bifurcava. Na verdade, havia uma praça, um gramado com um coreto no centro. No outro extremo, onde a Main Street voltou a ser uma única rua, ficavam 2 prédios com aparência oficial. Bert mal conseguiu distinguir a placa em um deles. Conselho Municipal de Gatlin. Aí está, exclamou ele. Vic não respondeu. Quando chegaram ao meio da praça, Bert parou o carro novamente. Estava em frente ao Gatlin Bar and Grill. Onde você está indo? Vic perguntou, alarmada, quando ele abriu a porta do lado dela. Para perguntar onde estão as pessoas. Há uma placa na vitrine que diz aberto. Eu não quero ficar sozinha. Pois bem, venha comigo. Quem é que está te impedindo? Vic também abriu a porta e saiu quando Bert passou pelo carro. Viu como ela estava pálida e sentiu uma breve sensação de pena. Uma pena irremediável. Você ouviu isso? Perguntou Vic ao se juntar a ele. Se eu ouvi o quê? Silêncio. Nenhum carro, nenhuma pessoa, nenhum trator, nada. E então, um quarteirão adiante,
Risadas altas e alegres de crianças irromperam. Eu consigo ouvir crianças, disse ele. Você não consegue? Ela olhou para ele inquieta. Bert abriu a porta do restaurante e entrou num calor seco e antisséptico. O chão estava coberto de poeira. As superfícies cromadas estavam manchadas. As pás do ventilador de teto estavam imóveis. Mesas vazias, bancos vazios, mas o espelho atrás do balcão estava quebrado. E havia algo mais. Todas as torneiras de cerveja estavam quebradas. Repousavam no balcão como enfeites extravagantes. A voz de Vic soou zombeteira e quase embargada. Claro, pergunte a qualquer um. Com licença, senhor. Pode me dizer? Ah, cala essa boca. Mas sua voz era fraca e abafada. Eles estavam parados sob um raio de sol empoeirado que entrava pela grande janela do restaurante. E ele novamente sentiu a sensação de estar sendo observado. Pensou no menino no porta-malas, nas risadas roucas das crianças. Inexplicavelmente uma frase lhe ocorreu, uma frase com uma conotação jurídica. Ele começou a repeti-la misticamente para si mesmo. Algo nunca visto antes. Algo nunca visto antes. Algo nunca visto antes. Seus olhos percorreram as cartas pregadas atrás do balcão, amareladas pela passagem do tempo. Cheeseburger, 35p. Torta de morango ruibarbo, 25p. Especial de hoje, presunto e molho Red Eye, com purê de batatas, 80p. Há quanto tempo não vejo esses preços? Vi que encontrou a resposta. Olha isso, exclamou ela com a voz estridente. Apontou para um calendário de pendurado na parede. Imagino que eles estejam na instituição de caridade há 12 anos. Deu uma risada estridente. Bert se aproximou. A ilustração mostrava duas crianças nadando em um lago enquanto um cachorrinho simpático tirava suas roupas. Abaixo da ilustração estava a seguinte leitura: cortesia da Gatling Carpentry and Hardware. Se você quebrar, nós consertamos. O mês em questão era agosto de 1964. Não entendo, gaguejou Bert, mas tenho certeza. Tem certeza? Vi que uivou histericamente. Tem certeza que tem certeza? Isso é parte do seu problema, Bart. Você passou a vida inteira lendo. Tendo certeza. Ele se virou em direção à porta e vi que o seguiu. Onde você está planejando ir? Para a prefeitura. Bert, por que você tem que ser tão teimoso? Você sabe que tem algo errado aqui? Não consegue simplesmente admitir? Não sou teimoso. Só quero me livrar do que está no meu porta-malas. Eles pisaram na calçada. Bert foi mais uma vez atingido pelo silêncio da cidade, pelo cheiro de esterco. De alguma forma você nunca pensava naquele cheiro quando passava manteiga e sal no milho e o devorava. Um presente do sol, da chuva, de todos os tipos de fosfatos artificiais, de uma boa e saudável dose de esterco de vaca. Mas esse cheiro era curiosamente diferente daquele que ele se acostumara a respirar na zona rural de Nova York. Você poderia reclamar o quanto quisesse sobre esterco, mas ele tinha uma qualidade quase perfumada quando o fazendeiro o espalhava pelo campo. Não era um dos perfumes mais deliciosos, é claro, mas quando a brisa da noite de primavera o pegava e o espalhava sobre a terra recém-arada, tornava-se um aroma com associações agradáveis. Significava que o inverno havia acabado de uma vez por todas. Significava que os portões da escola fechariam em 6 semanas e as crianças mergulhariam no verão. Era um cheiro que estava irrevogavelmente ligado, em sua sensibilidade, a outros aromas que eram de fato fragrantes, o da grama forradeira, o do trevo, do humus fresco,
o da malva, o do dogwood. Mas eles devem ter usado um sistema diferente lá, pensou. O cheiro era parecido, mas não o mesmo. Tinha um tom morbidamente doce, quase cadavérico. Ele havia sido enfermeiro no Vietnã, estava muito familiarizado com aquele cheiro. Vic sentou-se calmamente no carro, olhando com uma expressão fascinada, da qual Bert não gostava, para o crucifixo de milho que ela segurava no colo. Deixa isso para lá, ele ordenou. Não, ela respondeu, sem olhar para cima. Você joga os seus jogos e eu jogo os meus. Ele ligou o carro e continuou até a esquina. Um semáforo apagado pairava no alto, balançando ao vento suave. À esquerda havia uma igreja branca, impecavelmente cuidada. O gramado estava parado. Flores bem cuidadas cresciam ao lado do caminho de lajes que levava à porta. Bert estacionou. O que você está fazendo? Vou entrar e dar uma olhada, anunciou Bert. É o único prédio da cidade que não parece ter acumulado poeira dos últimos 10 anos. E olha só a estante de sermões. Vic olhou. As letras brancas cuidadosamente inseridas sob o vidro proclamavam o poder e a graça daquele que marcha atrás das linhas. A data era 24 de julho de 1976, uma semana atrás. Aquele que marcha atrás das fileiras, disse Bert, desligando o motor. Um dos 9.000 nomes de Deus usados apenas em Nebraska, eu acho. Você vem? Ela não sorriu. Eu não vou entrar com você. Excelente. Faça o que você quiser. Não pisei em uma igreja desde que saí de casa e não quero estar nessa igreja. E eu não quero estar nesta cidade, Bert. Estou apavorada. Não podemos simplesmente ir embora? Só vou demorar 1 minuto. Estou com as minhas chaves, Bert. Se você não voltar em 5 minutos, eu te deixo aqui. Espera aí. Espera 1 minuto. É isso que eu vou esperar. Só 1 minuto. A menos que você esteja disposto a me atacar como um assaltante comum para roubar minhas chaves. Imagino que você consiga fazer isso. Mas você não acha que ele fará isso? Não. Não. A bolsa dela estava no assento entre eles. Ele a agarrou. Vic deu um gritinho e agarrou a alça. Bert a empurrou para longe dela. Sem se dar ao trabalho, se remexeu. Ele simplesmente virou a bolsa de cabeça para baixo e despejou seu conteúdo. O chaveiro brilhava em meio aos lenços de papel, cosméticos, moedas e listas de compras antigas. Vic se lançou para pegar as chaves, mas ele chegou primeiro e as enfiou no bolso. Você não devia ter feito isso, Vic soluçou. Devolva. Não, respondeu Bert, lançando-lhe um sorriso cruel e inexpressivo. Nem nos meus sonhos. Por favor, Bert. Estou com medo. Ela estendeu a mão implorando. Você esperaria 2 minutos e decidiria que já havia esperado o suficiente? Eu não consegui. E aí você ia embora rindo e dizendo para si mesma, assim o Bert vai aprender a não me irritar quando eu quiser alguma coisa. Não tem sido esse o seu lema durante toda a nossa vida de casados? Assim o Bert vai aprender a não me irritar. Ele saiu do carro. Por favor, Bert, ela gritou, deslizando para baixo no assento. Escuta, eu sei, vamos sair da cidade, usar um telefone público, tudo bem? Tenho bastante troco, só que podemos... Não me deixe sozinha, Bert, não me deixe sozinha aqui. Ele a interrompeu batendo a porta, se recostou por um instante na carroceria do T-Bird, pressionando os polegares contra os olhos. Ela se pressionou contra a janela do motorista e gritou o nome dele. Causaria uma ótima impressão quando finalmente encontrasse um policial para entregar o corpo do garoto. Ah, sim. Ele se virou e começou a caminhar pela trilha de lajes que levava à porta da igreja. 2 ou 3 minutos apenas, uma olhada ao redor,
e ele estaria de volta. Provavelmente nem encontraria a porta aberta. Mas quando a empurrou, ela cedeu silenciosamente em suas dobradiças bem lubrificadas. Reverentemente lubrificada, pensou ele. Isso lhe pareceu engraçado, sem motivo específico. E ele entrou em um corredor tão frio que era quase gelado. Seus olhos levaram um momento para se acostumar à penumbra. A primeira coisa que viu foi uma pilha de letras de madeira, acumuladas no canto mais distante, cobertas de poeira e misturadas desordenadamente. Aproximou-se delas, movido pela curiosidade. Pareciam tão velhas e esquecidas quanto o almanaque do restaurante, ao contrário do resto do saguão, que estava varrido e arrumado. As letras tinham um pouco mais de 60 centímetros de altura, obviamente faziam parte de uma sequência. Espalhou-as pelo carpete. Eram 23. Reorganizou-as como se estivesse montando um anagrama. Alta, Gilles, Aide, não. Tia, rato, lésbica. Isso também não fazia sentido. Então, rapidamente construiu a palavra igreja. Aquilo era um absurdo. Estava agachado ali brincando como um idiota com uma pilha de letras enquanto Vic surtava no carro. Começou a se levantar e então viu claramente. Compôs a palavra Batista. E, reorganizando as letras restantes, saiu de graça. Igreja Batista da Graça. Essas letras deviam estar na fachada. Elas foram removidas e casualmente jogadas em um canto. Enquanto isso, a igreja foi pintada para que suas marcas não fossem mais visíveis. Por quê? Por que aquela não era mais a Igreja Batista da Graça? Então, que tipo de igreja era aquela? Por algum motivo, essa pergunta lhe causou um arrepio de medo. E se levantou rapidamente, limpando a poeira dos dedos. Que diferença fazia se eles tivessem desmembrado um monte de letras? Talvez aquela tivesse se tornado a igreja Flip Wilson do O que está acontecendo agora? Mas o que aconteceu antes? Impacientemente, ele afastou o pensamento, passou pelas portas internas. Estava agora no fundo da igreja e, ao olhar para a nave, sentiu o terror tomar conta de seu coração e oprimi-lo com força. Respirou fundo e ruidosamente, em meio ao silêncio que pairava no recinto. O espaço atrás do púlpito era dominado por um retrato gigante de Cristo. E Bert pensou, se Vic não tivesse ficado impressionada com o resto da cidade, isto certamente a teria arrepiado. Era um Cristo sorridente e vulpino. Seus olhos esbugalhados e fixos lembravam-no desagradavelmente dos de Lon Chaney em O Fantasma da Ópera. Dentro de cada uma das grandes pupilas negras, alguém, presumivelmente um pecador, se afogava em um lago de fogo. Mas ainda mais estranho era que esse Cristo tivesse cabelos verdes, que após um exame mais atento, revelou-se serem feitos de uma massa retorcida de milho de verão. A semelhança era rudimentar, mas impressionante. Parecia uma história em quadrinhos desenhada por uma criança talentosa. Um Cristo do Antigo Testamento, ou um Cristo pagão que crucificaria suas ovelhas em vez de liderá-las. Ao pé da fileira de bancos da esquerda havia um órgão, e a princípio Bert não entendeu o que fazia o instrumento parecer estranho. Ele caminhou pelo corredor à esquerda e viu, com crescente horror, que as chaves haviam sido arrancadas, os batentes removidos e os canos tampados com sabugos de milho. Acima do órgão havia uma placa cuidadosamente escrita que dizia: não haverá música além da língua humana. O Senhor ordena. Vic estava certa. Algo terrível estava acontecendo ali. Ele pensou em desistir da exploração e voltar para a casa de Vic. Entrar no carro, deixar a cidade imediatamente, ignorando a prefeitura. Mas a ideia o irritava.
Seja honesto, pensou. Você quer testar a 5.000 lei seca dela antes de voltar a confessar que ela estava certa o tempo todo. Ele iria embora em cerca de 1 minuto. Ele caminhou em direção ao púlpito, pensando: deve haver pessoas passando constantemente por Gatlin. Nas cidades vizinhas, deve haver pessoas que têm amigos e parentes aqui. A Polícia Estadual de Nebraska precisa patrulhar de vez em quando. E a companhia elétrica. O semáforo estava apagado. Se a energia elétrica estava desligada há 12 longos anos, eles certamente sabiam disso. Corolário, o que parecia ter acontecido em Gatlin era impossível. Apenas de tudo, e apesar de tudo, sentia arrepios. Subiu os 4 degraus acarpetados que levavam ao púlpito e olhou para os bancos vazios que brilhavam na penumbra. Julgou sentir o peso daqueles olhos macabros, resolutamente pagãos, perfurando-lhes as costas. Sobre o púlpito repousava uma grande Bíblia aberta no capítulo 38 de Jó. Burt olhou para baixo e leu. Então o Senhor respondeu a Jó, do meio do redemoinho, e disse: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? O Senhor, aquele que marcha atrás das fileiras. Avise-me se você tem entendimento e, por favor, passe-me o milho. Ele virou as páginas da Bíblia. Elas produziram um sussurro seco no silêncio. O barulho que fantasmas provavelmente fariam se realmente existissem. Em tal lugar quase se podia acreditar neles. Algumas passagens da Bíblia haviam sido cortadas, especialmente do Novo Testamento. Alguém decidira consertar a boa versão do rei James com uma tesoura. Mas o Antigo Testamento estava intacto. Ele estava prestes a deixar o púlpito quando viu outro livro em uma prateleira mais baixa e pegou, pensando que poderia ser um registro de casamento, confirmações e enterros. Ele fez uma careta ao ler as palavras estampadas na capa, desajeitadamente bordadas com folhas de ouro. Destrua os malignos para que a terra seja fértil novamente, diz o Senhor dos Exércitos. Parecia haver uma ideia obsessiva prevalecendo ali, e Burt não gostava muito de suas conotações. Ele abriu o livro na primeira página, larga e pautada. Percebeu imediatamente que aquilo havia sido escrito por uma criança. Em alguns trechos, uma borracha havia sido meticulosamente usada. Embora não houvesse erros de ortografia, as letras eram grandes, tinham sido traçadas pela mão de uma criança, desenhadas em vez de escritas. A primeira coluna dizia: Amos Dagan, Richard, N 491 1945 49 1964. Isaac Rinfrell William, número 9 19 1945 9 19 1964. Zephaniah Kirk George, número 10 14 1945 10 14 1964. Mary Wells Roberta, número 11 12 1945 11 12 1964. Yemen Hollins Edward, número 51 1946 51 1965. Burt franziu a testa e continuou virando as páginas. Um quarto do livro já estava aberto, e a página dupla foi abruptamente interrompida. Rachel Stigman, Dona, número 21/6, 1957, 21/6, 1976. Moses Richardson, Harry, número 29/7, 1957. Malachi Boardman, Craig, número 15/8, 1957.
A última entrada no livro era de Ruth Clarkson Sandra, nascida em 30 de abril de 1961. Burt inspecionou a prateleira onde encontrara o livro e descobriu outros dois. O primeiro trazia a mesma legenda: excluir os maldos. E continuava a mesma lista, registrando datas de nascimento e nomes em uma única coluna. No início de setembro de 1964, ele encontrou Job Gilman Clayton, nascida em 6 de setembro, e a próxima entrada era de Eve Tobin, nascida em 16 de junho de 1965. Nenhum nome do meio estava listado entre parênteses. O terceiro livro estava em branco. Atrás do púlpito, Burt refletiu. Algo aconteceu em 1964, algo associado à religião, ao milho e às crianças. Querido Deus, oramos para que abençoe o milho. Em nome de Jesus, amém. E a faca é erguida para abater o cordeiro. Mas teria sido um cordeiro? Talvez uma mania religiosa os tivesse tomado, sozinhos, isolados do mundo exterior, por centenas de quilômetros quadrados de milharais secretos e sussurrantes, sozinhos sob 35 milhões de hectares de céu azul, sozinhos sob o olhar atento de Deus, que agora era um estranho Deus verde, um Deus de milho, envelhecido, extravagante e faminto, aquele que marcha atrás das fileiras. Burt sentiu um arrepio percorrer o seu corpo. Vic, deixe-me contar uma história. A história de Amos Dagan, que nasceu a 4 de setembro de 1945, se chamava Richard Dagan. Em 1964, ele escolheu o nome Amos, um lindo nome do Antigo Testamento. Amos, um dos profetas menores. Bem, Vic, o que aconteceu? Não ria. É que Dick Dagan e seus amigos, Bill Humphrey, George Kirk, Roberta Wells e Ed Hollis, entre outros, se tornaram religiosos e mataram seus pais. Todos eles. Não é de cair o queixo? Eles os crivaram de balas na cama, esfaquearam na banheira, envenenaram sua comida, os enforcaram ou talvez os estriparam. Por quê? Por causa do milho. Talvez estivesse secando. Talvez eles achassem que estava secando porque as pessoas estavam pecando demais, porque não haviam sacrifícios suficientes. E havia no milharal, nas fileiras. E de alguma forma, tenho certeza disso, Vic, de alguma forma, eles decidiram que ninguém deveria viver além dos 19 anos. Richard Amos Dagan, protagonista da nossa história, fez 19 anos em 4 de setembro de 1964, a data do livro. Acho que talvez o tenham matado. Eles o sacrificaram no milharal. Você não acha que é uma história boba? Mas agora vamos ver o que aconteceu com Rachel Stigman, que até 1964 se chamava Dona Stigman. Ela fez 19 anos em 21 de junho, cerca de um mês atrás. Moses Richardson nasceu em 29 de julho, em apenas 3 dias fará 19 anos. Você imagina o que acontecerá com o velho Mose no dia 29? Imagino que sim. Burt lambeu os lábios. Eles estavam muito secos. Tem mais uma coisa, Vic. Olha só. Temos Job Gilman Clayton, que nasceu a 6 de setembro de 1964. Não houve mais nascimento até 16 de junho de 1965. Um intervalo de 10 meses. Sabe o que eu acho? Mataram todos os pais, inclusive as mães grávidas. É o que eu acho. E um deles engravidou em outubro de 1964, deu à luz Eve, uma garota de 16 ou 17 anos. Eve, a primeira mulher. Ele folheou o livro de trás para frente, fervorosamente, e encontrou a anotação de Evan Tobin, abaixo. Adam Greenlaw, nascido em 11 de julho
de 1965. Eles devem ter só 11 anos agora, pensou ela. Sua pele começou a formigar. Talvez eles estejam por aí, em algum lugar. Mas como eles poderiam ter escondido isso? Como isso poderia continuar? Como a menos que o Deus envolvido aprovasse? Jesus? Bert murmurou no silêncio. E foi então que a buzina do T-Bird começou a soar, na tarde. Um toque longo e contínuo. Bert saltou do púlpito e correu pelo corredor. Abriu a porta externa do saguão, deixando o sol quente e ofuscante entrar. Vic permaneceu em pé ao volante, com as duas mãos na buzina, balançando a cabeça freneticamente. Crianças se aproximavam de todas as direções. Algumas riam alegremente. Elas brandiam facas, machados, canos de ferro, pedras, martelos. Uma menina de cerca de 8 anos, com longos e belos cabelos loiros, empunhava uma manivela. Implementos rurais, nenhuma arma de fogo. Bert sentiu uma vontade irresistível de gritar. Quem de vocês é Adão e Eva? Quais são as mães? Quais são as filhas? Os pais? Os filhos? Me avise se você tiver alguma ideia. Eles emergiram das ruas laterais, dos jardins da vila, através do portão da cerca de arame que cercava o pátio da escola, localizado um quarteirão mais a leste. Alguns deles olharam com indiferença para Bert, que estava petrificado nos degraus da igreja, e outros cutucaram, apontaram e sorriram, os doces sorrisos de crianças. As meninas usavam longos vestidos de lã marrom, bonés desbotados. Os meninos usavam ternos totalmente pretos, como os párocos Quakers, chapéus de abas lisas e arredondadas. Eles se dirigiram ao carro, atravessando a praça, através dos canteiros de flores. Alguns atravessaram o gramado do que fora a Igreja Batista Grace até 1964. Um ou dois passaram tão perto que poderia tê-los tocado. A espingarda, gritou Bert. Vic, pega a espingarda. Mas, dos degraus, ele viu que ela estava paralisada de pânico. Duvidava que ela pudesse ouvi-lo através das janelas fechadas. Convergiram para o Thunderbird. Os machados e machadinhas começaram a balançar ritmicamente para cima e para baixo. Meu Deus, será que eu estou mesmo vendo isso? Pensou ele, atordoado. Uma flecha cromada se desprendeu da carroceria do carro. O enfeite do capô voou. Facas atravessaram em espiral as laterais dos pneus. O carro foi parar no asfalto. A buzina continuou tocando sem parar. Para a brisa, os vidros laterais foram estilhaçados pelo impacto. Então o vidro de segurança se estilhaçou para dentro e ela pôde enxergar novamente. Vic se encolheu, uma mão na borda da buzina, a outra erguida para proteger o rosto. Mãos de crianças ansiosas tatearam o interior, procurando a trava de segurança da porta. Ela bateu nelas com veemência. O som de explosão foi intermitente. Depois silenciou. A porta do motorista amassada e amassada se abriu. Tentaram arrastá-la para fora, mas ela se agarrou ao volante. Então uma das crianças se inclinou para a frente, empunhando uma faca e sua paralisia se dissipou e desceu correndo a escada, quase caindo, correu pela calçada de lajes em direção a eles. Um garoto de uns 16 anos, cujos longos cabelos ruivos caíam em cascata sob o chapéu, virou-se, quase casualmente, e algo brilhou no ar. O braço esquerdo de Bert se moveu bruscamente para trás. Por um momento ele teve a ideia absurda de ter sido atingido à distância. Então sentiu dor, tão aguda e repentina, que o mundo ficou cinza. Examinou o braço com um espanto estúpido. Um canivete da marca Pence, de $1,50. Projetava-se dele como um tumor estranho. A manga de sua camisa esporte da J.C. Penney estava ficando vermelha.
Ele encarou o canivete pelo que parecia uma eternidade, tentando entender como ele poderia estar ali. Seria possível? Quando ergueu os olhos, o garoto ruivo estava quase em cima dele. Ele tinha uma expressão sorridente e confiante. Porco! Bert gritou, com a voz embargada e atônita. Entrega sua alma a Deus, pois em breve você aparecerá diante do seu trono, disse o ruivo. Esticou suas garras em direção aos olhos de Bert. Bert deu um passo para trás, arrancou a faca pence do braço e a cravou no pescoço do ruivo. Sangue jorrou imediatamente. Salpicou Bert. O ruivo começou a gargalhar e a andar em círculos. Ele arrancou a faca, tentando soltá-la, mas não conseguiu. Bert observava boquiaberto. Nada daquilo estava realmente acontecendo. Era um sonho. O ruivo gargalhou e andou de um lado para o outro. Agora aquele barulho era o único que se ouvia naquela tarde quente. Os outros encaravam espantados. Essa parte não estava no roteiro, pensou Bert, atordoado. Vi que eu estávamos lá, e o garoto no milharal, que estava tentando fugir, mas nenhum deles. Ele os encarou, querendo gritar. Vocês gostaram? O garoto ruivo deu um último grunhido fraco e caiu de joelhos. Olhou para Bert por um instante, depois tirou as mãos do cabo do canivete e deitou-se para frente. As crianças reunidas ao redor do Thunderbird ficaram boquiabertas. Olharam para Bert. Ele retribuiu o olhar, fascinado. Foi então que percebeu que Vicky havia sumido. Onde é que ela está? Perguntou ele. Para onde você a levou? Um dos garotos ergueu uma faca de caça manchada de sangue até o próprio pescoço e fez um rápido movimento transversal. Ele sorriu. Essa foi a única resposta. Ele, ordenou a voz de uma garota mais velha atrás. As crianças avançaram. Bert recuou. Elas se moveram mais rápido. Bert recuou mais rápido ainda. A espingarda, maldita espingarda, fora de alcance. O sol projetava suas sombras escuras no gramado verde da igreja. Então ele desceu para a calçada, virou-se e correu. Matem-no! Alguém rugiu e eles o perseguiram. Ele correu, mas não aleatoriamente. Contornou a prefeitura, não encontraria ajuda lá. E o encurralariam como um rato. Seguiu direto pela rua principal, que se alargava 2 quarteirões à frente e voltava para a rodovia. Se tivesse prestado atenção, ele e Vic estariam naquela rodovia agora, bem longe. Seus mocassins batiam ritmicamente na rua. À sua frente avistou alguns outros prédios comerciais, incluindo a sorveteria Gatlin e, claro, o Teatro Biju. As letras empoeiradas na marquise diziam: abertura hoje, ou em alguns dias. Elia Athena Taylor, Cleópatra. Além do próximo cruzamento, um posto de gasolina marcava o limite da cidade. Mais além, o milharal, que se fechava em ambos os lados da rua. Uma maré verde de milho. Bert correu. Já estava sem fôlego. Ferimento no braço doía. Deixou um rastro de sangue. Ainda correndo, tirou o lenço do bolso de trás e o enfiou na camisa. Ele estava correndo. Seus mocassins estavam no cimento rachado da calçada, estalavam. Sua respiração cada vez mais quente raspava em sua garganta. Seu braço começava a latejar. Uma parte cáustica de seu cérebro tentava perguntar-lhe se ele achava que conseguiria correr até a próxima cidade, se conseguiria suportar 30 quilômetros de rodovia de mão dupla. Ele estava correndo. Podia ouvi-los atrás de si. 15 anos mais novos, mais rápidos que ele, ganhando terreno. Seus passos rangiam na calçada. Trocavam gritos, berros. Bert pensou com amargura que estavam se divertindo mais do que um alarme de incêndio comum. Falariam sobre isso por anos. Bert estava correndo. Passou pelo posto de gasolina que delimitava a cidade. O ar sibilava
e rugia em seu peito. A calçada desapareceu sob seus pés. E agora ele tinha apenas um recurso, uma única alternativa para escapar com vida. Não havia mais casas nem cidade. O milharal havia se fechado novamente como uma onda verde plácida ao longo das margens da estrada. As folhas verdes e pontiagudas sussurravam suavemente. O milharal ali devia ser profundo, profundo e fresco, sombreado entre as fileiras de talos tão altos quanto homens. Ele passou por uma placa que dizia: "Você está deixando Gatlin, a cidade mais linda de Nebraska e do mundo. Volte quando quiser." É claro, pensou Bert, com a mente ficando embotada. Passou pela placa como um corredor prestes a alcançar a linha de chegada. Então virou à esquerda, atravessou a rua, tirou os mocassins. Logo estava entre o milharal, que se fechou atrás dele, como as ondas de um mar verde, absorvendo, escondendo. Sentiu uma sensação inesperada de alívio. Ao mesmo tempo, recuperou o fôlego. Seus pulmões, que haviam sido comprimidos, pareceram se expandir, aumentando sua capacidade respiratória. Ele se dirigiu para o final da primeira fileira em que havia entrado, de cabeça baixa, empurrando as folhas com os ombros, fazendo-as tremer. Depois de percorrer 20 metros, desviou para a direita, novamente paralelo à estrada, continuou correndo curvado para que não vissem seus cabelos negros, espetados entre as espigas amarelas de milho. Por fim, ele caiu de joelhos e apoiou a testa no chão. Tudo o que conseguia ouvir era a própria respiração, ofegante. E o pensamento que não parava de rondar sua cabeça era o mesmo. Graças a Deus eu parei. Graças a Deus eu parei de fumar. Graças a Deus. Então ele os ouviu gritando, ocasionalmente, tropeçando uns nos outros. Ei, essa é a minha fila! E o barulho o estimulou. Eles estavam bem longe, à sua esquerda. Pareciam muito mal organizados. Ele tirou o lenço debaixo da camisa, dobrou, guardou-o no bolso de trás, depois de examinar o ferimento. O sangramento parecia ter parado, apesar da brutalidade. Ele descansou um pouco mais e percebeu que se sentia melhor. Melhor fisicamente do que há anos, exceto pela pulsação no braço. Seu corpo estava bem treinado. De repente, ele teve que lidar com um problema claro, ainda que insano. Depois de 2 anos, lidando exclusivamente com os demônios que sugavam a força vital do seu casamento. Não era certo que ele se sentisse assim, pensou. Corria perigo de morte. Sua esposa havia sido sequestrada. Ela já podia estar morta. Tentou se lembrar do rosto de Vic e assim dissipar em parte a estranha sensação de prazer que o dominava, mas não conseguiu evocar suas feições. Em vez disso, a imagem do rapaz ruivo, com o canivete cravado no pescoço, lhe veio à mente. Naquele momento, ele percebeu a fragrância do milho que o cercava, permeando seu olfato. O vento soprando pelos tufos das plantas soava como vozes, vozes reconfortantes. Não importava o que havia sido feito antes em nome do milho, agora era seu protetor. Mas eles estavam vindo. Ele correu, agachando-se na fileira em que estava, cruzando outra fileira, voltando e atravessando mais fileiras. Tentou manter as vozes sempre à sua esquerda, mas à medida que a tarde avançava, isso se tornou cada vez mais difícil. As vozes estavam ficando mais fracas, e muitas vezes o farfalhar dos caules as abafava completamente. Ele correu, ouviu, correu novamente. O chão era duro, seus pés descalços, cobertos apenas por meias, deixavam poucas pegadas, se é que deixavam alguma. Quando parou, muito mais tarde, o sol pairava sobre os campos à sua direita, vermelho e inchado. Quando olhou para o relógio, viu que eram 7h15.
O sol salpicara os tufos de milho com um dourado avermelhado, mas ali as sombras eram escuras e pesadas. Ele abaixou a cabeça e escutou. Ao anoitecer, o vento havia cessado completamente. Os talos estavam imóveis, exalando o aroma de seu amadurecimento na atmosfera quente. Se ainda estavam no milharal, estavam longe, ou agachados, com os ouvidos atentos. Mas Bert não acreditava que uma gangue de crianças, por mais loucas que fossem, pudesse permanecer em silêncio por tanto tempo. Suspeitava que tivessem optado pelo caminho mais infantil, sem considerar as consequências que isso poderia ter para eles. Tinham desistido e ido para casa. Ele se virou para o sol poente, que já havia mergulhado entre as nuvens alinhadas no horizonte. Começou a caminhar. Se avançasse diagonalmente entre as fileiras, certificando-se de que o sol poente permanecesse sempre à sua frente, mais cedo ou mais tarde chegaria à rodovia 17. A dor no braço diminuído para uma pulsação surda, quase prazerosa, e a sensação agradável ainda o acompanhava. Ele decidiu que enquanto estivesse ali, poderia desfrutar daquela sensação agradável, sem remorso. Remorso sugeriria quando tivesse que enfrentar as autoridades para contar o que acontecera em Gatlin, mas isso ainda estava muito distante. Ele avançou pelo milharal pensando que nunca se sentira tão alerta. 15 minutos depois, o sol era apenas um hemisfério espreitando no horizonte. Parou novamente, sua sensibilidade flamejante emoldurada em um padrão que ele não gostou. Era vagamente alarmante. Ele abaixou a cabeça, o milho farfalhou. Bert já sabia disso há algum tempo, mas associava a outra coisa. Não havia vento. Como o milho poderia estar farfalhando? Ele olhou ao redor cautelosamente, quase preparado para ver os garotos sorridentes em suas vestes quakers, saindo sorrateiramente do milharal, facas em punho. Nada disso. Apenas os sussurros, à esquerda. Ele começou a caminhar naquela direção, sem precisar mais se esgueirar por entre os talos. A fileira o levou para onde ele queria ir, com a maior naturalidade possível. A fileira terminou à frente. Teria acabado? Não. Desembocava em uma espécie de clareira. O sussurro vinha de lá. Ele parou subitamente, assustado. O aroma do milho era tão intenso, chegava a ser pegajoso. As fileiras retinham o calor do sol, e Bert, de repente, descobriu que estava coberto de suor, palha e fios de milho tão finos quanto teias de aranha. Insetos deveriam estar se aglomerando sobre ele, mas não havia nenhum. Ele ficou imóvel, olhando para o lugar, onde o milharal se abria para que parecia ser um vasto círculo de terra nua. Não havia mosquitos, nem moscas varejeiras, nem larvas de ácaros. Aqueles insetos que ele e Vic chamavam de insetos de cinema drive-in durante o namoro, pensou ele com uma nostalgia repentina, inesperada, dolorosa. E não vira um único corvo. Que visão incomum! Um milharal sem corvos. Ele examinou a fileira de milho à sua esquerda, iluminada pelos últimos raios de sol. Viu apenas talos e folhas perfeitos, o que era simplesmente impossível. Nenhuma praga amarela, nenhuma folha ruída, nenhum ovo de lagarta, nenhuma toca, nenhuma... Seus olhos se arregalaram. Meu Deus, não tem mato nenhum. Nem um único restolho. Plantas de milho brotavam do chão em intervalos regulares de 45 centímetros. Nem uma única touceira selvagem. Nada. Bert olhava para o terreno com os olhos arregalados. A luz do oeste estava desaparecendo. As nuvens haviam se aglutinado.
Abaixo delas, o brilho dourado havia se transformado em rosa e ocre. Logo escureceria. Era hora de ir até a clareira no milharal para investigar o que havia lá dentro. Não era isso que eles haviam planejado o tempo todo? Enquanto ele pensava estar se movendo em direção à estrada, eles não o estavam empurrando para aquele lugar? Com o estômago embrulhado de medo, seguiu pela linha e parou na beira da clareira. A luz fraca era suficiente para lhe mostrar o que havia ali. Não conseguia gritar. Parecia ter ar suficiente nos pulmões. Tropeçou em pernas tão fracas quanto estacas de madeiras lascadas. Seus olhos estavam esbugalhados no rosto suado. Vicky! Ele sussurrou. Ai, Vicky, meu Deus! Penduraram-na numa barra horizontal como um troféu vil, com os braços amarrados nos pulsos e as pernas nos tornozelos com arame farpado, daqueles que se compram por 70 centavos o metro em qualquer loja de ferragens do Nebraska. Seus olhos foram arrancados, as cavidades preenchidas com seda de milho. Suas mandíbulas foram deslocadas num grito silencioso. Sua boca estava cheia de espigas de milho. À esquerda de Vic havia um esqueleto vestido com uma sobrepele mofada. Seu maxilar nu sorria. Suas órbitas oculares pareciam olhar brincalhonamente para Bert, como se o ex-pastor da Igreja Batista da Graça dissesse: não é tão ruim ser sacrificado no milharal por crianças pagãs demoníacas. Não é tão ruim ter os olhos arrancados do crânio, como estipulado nas leis de Moisés. À esquerda do esqueleto, sobre peles, havia outro, trajando o uniforme azul, corrido pela podridão. Sobre o crânio repousava um boné que lhe escondia os olhos. Sobre o boné, um distintivo manchado de verde, com a inscrição chefe de polícia. Foi então que Bert ouviu algo se aproximando. Não eram as crianças, mas algo muito maior, movendo-se pelo milharal em direção à clareira. Não eram as crianças. As crianças não teriam se aventurado no milharal à noite. Este era o lugar sagrado, a morada daquele que marcha atrás das fileiras. Bert virou-se bruscamente para fugir. A fileira por onde ele havia entrado na clareira havia desaparecido. Estava fechada. Todas as fileiras estavam fechadas. Ele estava mais perto agora. Bert podia ouvi-lo abrindo o caminho pelo milharal. Podia ouvi-lo respirar. Um êxtase de terror supersticioso o invadiu. Ele estava se aproximando. O milharal, na extremidade oposta da clareira, havia escurecido, como se uma sombra gigantesca tivesse caído sobre ele. Ele estava se aproximando. Aquele que marcha atrás das fileiras. Ele começou a caminhar pela clareira. Bert viu algo enorme subindo no céu, algo verde com olhos vermelhos horríveis, do tamanho de bolas de futebol americano. Algo que cheirava a espigas de milho secas, preservadas por anos em um celeiro escuro. Ele começou a gritar, mas o grito não durou muito. Logo depois, uma lua cheia e alaranjada, típica da época da colheita, surgiu. Os filhos do milho estavam reunidos na clareira ao meio-dia, contemplando os 2 esqueletos crucificados e os 2 cadáveres. Os 2 cadáveres que ainda não eram esqueletos, mas que se tornariam com o tempo. E ali no coração de Nebraska, no milharal, não havia nada além do tempo. Eis que um sonho me pareceu durante a noite, e o Senhor me ensinou todas essas coisas. Todos, até Malaque, se viraram para olhar para Isaac, espantados e maravilhados. Isaac tinha apenas 9 anos, mas era o vidente deles desde que o milho levara David 1 ano antes.
David tinha 19 anos e havia entrado no milharal no dia do seu aniversário, no momento em que o crepúsculo caía sobre as fileiras de verão. Agora, com uma expressão circunspecta em seu pequeno rosto, encimado pelo chapéu de aba redonda, Isaac continuou. E no meu sonho, o Senhor era uma sombra caminhando atrás das fileiras, e ele falou comigo nas mesmas palavras que usou para se dirigir aos nossos irmãos mais velhos muitos anos atrás. Ele está muito descontente com esse sacrifício. Todos soltaram alto, que era uma mistura de suspiro e soluço, e olharam para a parede verde que o cercava. E o Senhor disse em verdade: não vos dei provas de bondade, mas esse homem blasfemou contra mim, e eu mesmo completei o seu sacrifício, como os do homem azul e do falso pastor que fugiram há muitos anos. O homem azul, o falso pastor, todos sussurraram, trocando olhares ansiosos. Portanto, agora a era do favor foi reduzida de 19 semeaduras e colheitas para 18, continuou Isaac implacavelmente. Mas em verdade vos digo, sede fecundos e multiplicai-vos, como o trigo se multiplica, para que a minha graça vos seja concedida e derramada sobre vós. Isaac ficou em silêncio. Os olhares se voltaram para Malaquias e José, os únicos 2 membros do grupo com 18 anos. Os outros estavam na cidade, e havia talvez 20 deles no total. Eles aguardavam a resposta de Malaquias. Malaquias, o mesmo homem que liderara a caçada a Jafé, a quem mais tarde chamariam de Acás, a abominação de Deus. Malaquias havia cortado a garganta de Acás, jogado seu corpo para fora do milharal, para que sua carne corrompida não se contaminasse, nem cheirasse mal. Eu obedeço a palavra de Deus, sussurrou Malaquias. O milharal pareceu suspirar em aprovação. Nas semanas seguintes, as meninas fariam muito crucifixo com os sabugos de milho para afastar quaisquer maldições futuras. Naquela noite, todos aqueles que já tinham passado da era do favor foram silenciosamente para o milharal, para ganhar a benevolência eterna daquele que marcha atrás das fileiras. Adeus, Malaquias, gritou Ruth. A menina acenou com a mão em um gesto de consternação. Sua barriga estava distendida com o filho de Malaqui, e lágrimas rolavam silenciosamente por suas bochechas. Malaqui não se virou. Ele caminhava com as costas eretas. O milharal o engoliu. Ruth se virou ainda chorando. Um ódio secreto pelo milho havia germinado dentro dela, e às vezes ela sonhava em caminhar pelas fileiras com uma tocha em cada mão, quando a seca de setembro começasse e os talos estivessem mortos e mais combustíveis. Mas ela também tinha medo do milho. Lá fora no campo, algo se movia na noite e via tudo, até mesmo os segredos escondidos nos corações humanos. A escuridão se adensou na noite. O milho farfalhava furtivamente ao redor de Gatlin. Ele estava muito contente.